Maio de 2005. Yumi Hwang, de 21 anos, da Coreia do Sul, liga para seus pais. Ela está se sentindo mal, provavelmente apenas uma dor de estômago, ele supõe. Mas com o passar dos dias, sua dor continua piorando e no dia seguinte, ela ficou tão mal que teve que ser hospitalizada. Aquela dor de estômago que ela estava tendo, acontece que não era apenas uma dor, era leucemia, também conhecido como câncer de sangue. Realmente, Yumi não deveria ter contraído leucemia. Ela tinha apenas 21 anos. A maioria dos casos de leucemia afeta principalmente homens com mais de 65 anos. Ela não fumava, não tinha nenhum distúrbio genético. Então, por que uma jovem saudável com toda a sua vida pela frente desenvolveu uma doença tão rara? E o que a Samsung, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem a ver com a morte dessa jovem? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Para entendermos essa história, precisamos voltar ao ano de 2002, o último ano de Yumi no ensino médio. Seu pai, um motorista de táxi, não tinha dinheiro suficiente para mandá-la para a universidade, mas felizmente ela conseguiu um emprego na Samsung. Na Coreia do Sul, a Samsung muitas vezes contrata o que eles chamam de obediência inteligente, estudantes do ensino médio sem diploma universitário. Yumi trabalhava em uma das fábricas de semicondutores da marca, e para fazer esses chips de computador, você tem que mergulhar uma pastilha de silício em muitos produtos químicos, um processo muito delicado e que expõe os trabalhadores como Yumi a muitos produtos químicos agressivos que aumentam e muito as chances de alguém ter algum tipo de câncer como a leucemia. Após quase 2 anos lutando contra a doença, às 4h30 da manhã de 6 de março de 2007, a hora de Yumi finalmente chegou. Ela e seu pai estavam a caminho do hospital para fazer quimioterapia, mas ela não resistiu e morreu no banco de trás do táxi de seu pai. Para os pais de Yumi, era óbvia a correlação do ambiente de trabalho com a causa da morte, porém a Samsung nunca admitiria isso. Enquanto Yumi ainda estava internada, seu gerente a visitava toda semana no hospital e se ofereceu para ajudar com o dinheiro da empresa. Porém, a compensação que a Samsung ofereceu foram 5 cheques de cerca de $1.000, quando as contas médicas de Yumi já acumulavam cerca de $50.000. Quando o pai de Yumi disse que não eram suficientes, o gerente disse a ele que a Samsung, uma das maiores empresas do mundo, não tinha mais dinheiro. Levaria 11 anos lutando com unhas e dentes contra um dos mais poderosos conglomerados do mundo antes que a Samsung admitisse qualquer culpa. Em 2018, a Samsung emitiu um pedido de desculpas à família de Yumi e às famílias de mais de 100 vítimas que tiveram um destino semelhante. Eles concordaram em pagar uma compensação de $11 milhões, com cada família recebendo cerca de $100.000. Naquele mesmo ano, a empresa fez $54 bilhões em lucros. Na Coreia do Sul, os que detêm maior poder não são os políticos, mas sim os donos dos maiores conglomerados da Coreia. E a Samsung está no topo de todas elas. 1 a cada $10 feitos na Coreia do Sul é graças à Samsung. Para todos os efeitos, a Samsung é da Coreia tanto quanto a Coreia é da Samsung. E isso dá aos herdeiros dessa dinastia um poder inigualável. E é assim que você se safa de um assassinato. Nas décadas de 60 e 70, a Coreia do Sul tinha acabado de sair da Guerra da Coreia e as empresas precisavam desesperadamente de dinheiro. Então o governo destinou recursos para as empresas locais e, por obter dinheiro basicamente grátis, lhe dá uma vantagem gigantesca sobre seus concorrentes. Esses empréstimos baratos, que ajudaram algumas empresas e famílias coreanas, se tornaram um sucesso insano, pois com o passar do tempo, algumas dessas indústrias basicamente foram transformadas em monopólios obrigatórios do governo. Indústrias inteiras foram tomadas por uma única empresa. Com a bênção do governo, a indústria automobilística foi para a Hyundai, a eletrônica para a Samsung e as telecomunicações e mídia foram para uma empresa chamada SK. E assim, graças ao governo coreano, os chaebols nasceram. E por que essas empresas gigantes constituíam toda a economia coreana? As famílias que possuíam essas empresas estavam diretamente no controle de todo o sucesso da economia. Rapidamente, as 10 principais empresas possuíam quase 1/3 dos ativos de negócios do país. As 5 maiores representam metade de todo o mercado de ações da Coreia ao longo dos anos. Elas se tornaram tão influentes, tão poderosas, que podiam fazer quase tudo o que queriam. Conheça Heather Cho, filha do proprietário da Korean Air.
Um dia, ela forçou um avião com 250 passageiros a bordo parar durante a decolagem porque um membro da tripulação serviu nozes em um saquinho em vez de um prato. Ela forçou um membro da tripulação a se desculpar de joelhos e o chutou para fora do avião. O público ficou indignado com o poder abusivo tão arrogante e exigiu que ela fosse levada à justiça. E, no entanto, em sua sentença, ela acabou recebendo 1 ano de prisão. 5 meses depois, sua sentença foi suspensa. Este é Shi Tae-wan, o presidente da SK, a segunda maior mesa da Coreia. Eles possuem o maior provedor de telefonia móvel da Coreia, juntamente com 1 tonelada de negócios em energia, construção, telecomunicações e muito mais. E em 2013, ele foi condenado por peculato, desvio de dinheiro da empresa ilegalmente para seus próprios bolsos. Ele foi condenado a cerca de 2 anos de prisão, mas esta não foi uma sentença de prisão comum. Durante seu tempo na prisão, ele teve mais de 1.700 visitantes. Ele estava literalmente gerindo seu conglomerado de sua cela de prisão. Ele também teve sua sentença original suspensa e saiu muito antes do que deveria. Surpreendentemente, após ser liberado, ele foi imediatamente reintegrado à liderança do SK. Esses são apenas 2 exemplos. Quase todos os anos, cada membro da família da mesa é acusado de evasão fiscal, peculato e fraude. E todos saem impunes com uma pena reduzida ou nenhum tempo de prisão. Em 1938, a Samsung começou como uma empresa de comércio de peixe seco. O jovem Lee Byung-chul, seu fundador, não tinha ideia de que anos depois, sua empresa seria uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo. O crescimento da Samsung foi cheio de negócios obscuros, como os filhos dos fundadores sendo presos por contrabandear 50 toneladas de Saturno, um adoçante artificial, para a Coreia do Sul nos anos 60. E mesmo décadas depois, quando as coisas deveriam ser mais reguladas, o próximo membro da família responsável pela Samsung foi condenado por subornar ex-presidentes e juízes. Depois de 2 anos, foi perdoado pelo próprio presidente da Coreia do Sul. Mesmo assim, a empresa sul-coreana continuou crescendo. Hoje, eles atuam em tudo, desde hotéis, lojas de roupa, hospitais e empresas de segurança. Os smartphones Samsung sozinhos correspondem por mais de 1/5 das exportações da Coreia a cada ano, e eles subiram para a segunda maior empresa do mundo. Mas não é apenas na Coreia que grandes empresas se tornam tão influentes e poderosas. Nesse outro vídeo, te conto como as empresas de cartão de crédito escravizam as pessoas pobres. Clica aí que te vejo lá em poucos segundos.